de ladrão a profeta, de usurpador a santo, de enganador a príncipe de Deus, de Jacó, aquele que pega, aquele que agarra, o ladrão, que engana, para Israel, príncipe do Senhor, profeta, para santo. Que viagem, que mudança tremenda. Chegamos na última oração do livro de Gênesis, uma peregrinação aí que temos feito desde fevereiro. Chegamos em dezembro, quase um ano de peregrinação. Neste tempo, cada vez que vínhamos lendo, que encontrávamos uma oração, parávamos, examinávamos aquela oração e continuávamos andando até encontrar uma outra oração, onde também parávamos, analisávamos, trabalhávamos e nos movíamos. Alguns momentos durante esse ano, paramos até e fizemos 2 trabalhos em cima de uma única oração, por causa da riqueza do texto. Outros momentos passamos rapidamente e avançamos dependendo da demanda, mas chegamos aí na última oração, que está localizada no 48º capítulo de Gênesis. Queria que você abrisse. Quantos têm a santíssima palavra do Deus vivo? Glória a Deus. Queria que você abrisse então em Gênesis 48, 2 versículos apenas a oração. É a última oração, como diz. O Deus, assim diz Jacó, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor, algumas traduções dizem meu sustentador, durante toda a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Palavra santa do Senhor para a sua vida nesta noite. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu, e o povo de Deus apoiando diz. O contexto da oração que nós acabamos de ler é um contexto de doença e expectativa de morte. Nessa oração, José traz os 2 filhos para serem abençoados por seu pai, Jacó, pois ele estava enfermo. Lemos isso logo no comecinho do capítulo. Olha o comecinho aí, 48, 1 e 2. Algum tempo depois, algumas traduções dizem, depois destas coisas, disseram a José, teu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e anunciaram a Jacó, teu filho José veio te ver. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Eu acho fantástico esses detalhes, eu acho pitoresco esses detalhes que o Espírito Santo resolve deixar. O Espírito Santo resolve registrar esses detalhes da força que o patriarca faz para sentar na cama, aparentemente com muita luta, com muita dificuldade. Observa que as primeiras palavras que nós lemos no começo do 48 é depois destas coisas. Depois de quê? Depois de que coisas? Depois de 17 anos de residência no Egito, em Gósen, terra do gado, no Egito. O contexto geral fala a respeito da mudança de Jacó de Canaã para o Egito. Lemos em 43:1, se tu olhares aí 43:1, diz que a fome era gravíssima, a fome era grave onde morava a família de Jacó. Depois
de que José se revela a seus irmãos, ele manda buscar toda a família para que morasse com ele, cerca de 70 pessoas. 70 pessoas é o grupo que vem lá da faminta Canaã para morar com José agora no Egito. 70, Gênesis 46, 27. Entre a chegada no Egito e a oração que nós lemos, 17 anos se passaram. Um tempo significativo já de imigração para aquele estranho país. Gênesis 47, 27 a 28. Olha aí, os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos de sua vida chegaram a 147. É interessante que, como eu disse, o Espírito Santo de Deus, que escreveu as Sagradas Escrituras, registra o esforço deste homem. Ele está cansado após 147 anos de lutas, enormes sofrimentos e batalhas na escola do Senhor. Quem aqui lembra que eu mencionei várias vezes a escola do Senhor? Levanta a mão. Muitos lembram. A escola do Senhor, a escola que nos muda, a escola que força com que hábitos, orgulho pessoal, dependência na nossa própria força, mudem em nós. E que escola foi a escola de Jacó? Vocês que têm estado aqui toda quarta-feira, vocês lembram da escola do Senhor? Envolveu, por exemplo, a ameaça de morte por parte do seu irmão Esaú, envolveu a despedida de casa e emigração para distante Padã-Arã, envolveu 20 anos de disputas e desavenças com seu sogro. Ele diz que 10 vezes o sogro dele mudou o salário para enganá-lo. Envolveu problemas internos seríssimos com suas esposas por causa de ciúme, inveja, contenda por parte de Lia e Raquel. Envolveu lutas e tensa fuga da casa de Labão e ameaça por parte de Labão de matá-lo. Gênesis 31, 29. Envolveu o aterrorizante encontro com o anjo do Senhor e a invalidez, o toque que o anjo fez, que deixou Jacó manco, que tinha que andar com auxílio de uma bengala para sempre daí em diante. Envolveu o sofrimento e a tristeza de ver a sua única filha Diná estuprada em Canaã. Envolveu o sofrimento e a dor de ver a sua amada esposa Raquel morrer. Envolveu a humilhação de saber que seu primogênito, seu filho primeiro Rúben, possuiu a sua esposa Bila. Envolveu o sofrimento indescritível, dor da morte do seu filho amado Jacó, que na realidade não morreu, mas, para todos os efeitos, ele passou pelo luto e assim pensou dos 20 anos que o separaram até ele encontrar de novo Jacó. Envolveu o embaraço, a vergonha de Labão perseguiu atrás e apalpar todos os seus pertences na montanha. Lembram? Quando ele fugia de Labão, e a ameaça de morte: está em meu poder te fazer mal, como disse Labão a ele naquela noite em que eles se encontraram. Envolveu as lutas e sofrimentos que esse homem passou, a quase perda e prisão de seu filho Simeão, Gênesis 42, 24. Após lutas, esse sofrimento envolveu a perda de todos os seus bens, a ameaça de perda de todos os seus bens, e até mesmo, possivelmente, a própria vida por causa da fome onde ele estava, Gênesis 42,
2. Bem, após tantas lutas, após tantas dificuldades, tantas decepções e batalhas, Israel, pasme, se torna profeta. O lucro supera todas as dores, os benefícios muito excedem os sofrimentos. Talvez nós perguntemos, mas, poxa, qual é a avaliação que ele faz? O que é que ele diz dessas lutas, desses sofrimentos, dessas batalhas? Como que ele se autoavalia no final da vida, depois desse, parece que martírio que eu descrevi aqui, 147 anos de batalha? A resposta para essa autoavaliação está dentro da oração que nós lemos, dentro da oração em Gênesis 48, 15 a 16. Olha aí o que ele diz na oração: o Deus que me sustentou. Algumas traduções aí de você diz: o Deus meu pastor. Aleluia. Ele não se maldiz, ele não reclama, apesar dessa vida terrível que ele teve. O Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida, aleluia. O anjo que me tem livrado de todo mal. É assim que ele avalia a ladainha enorme que eu acabei de ler diante de vocês. Jacó enxerga o cuidado de Deus por trás de todas as suas dores e aflições. Jacó enxerga que Deus permitiu toda essa desgraça que eu li para vocês na vida dele. A escola de sofrimentos que Jacó foi submetido produziu gratidão no seu coração e intimidade com Deus, que permitiu que todas essas lutas contribuíssem para o bem do seu servo. Oxalá possamos ter a mesma postura no final das nossas vidas. As dificuldades, os sofrimentos, as lutas na vida de Jacó nos fazem lembrar a vida de Paulo, muito parecido. Essa visão, esse insight me veio quando eu meditava nisso. Vocês lembram da narrativa da vida de Paulo em 2 Coríntios 11, 22 a 31, quando ele diz que ele não se julga inferior a nenhum dos superapóstolos? Ele diz, esses superapóstolos, 2 Coríntios 11, 22 em diante, são eles hebreus, eu também, são israelitas, eu também, são descendentes de Abraão, eu também, são eles servos de Cristo. Estou fora de mim para falar dessa forma, eu não devo me gabar, ele está dizendo, mas eles querem disputar, é para disputar. Então, vamos ver quem é que tem as credenciais aqui. Eles têm isso, eu também tenho, eles têm aquilo, eu também tenho, eles têm um pedigree, eu também tenho, eles têm formação acadêmica, eu também tenho, eles são hebreus, eu também sou. Agora, ele sai desse mundo de credenciais, e ele diz, ainda mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, e exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 chibatadas, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade,
perigos no deserto, perigos no mar, perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Além disso, enfrento diariamente a pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Aprendemos então, meus irmãos, com a vida de Paulo e de Jacó, que nada pode vencer um homem de Deus. Quanto maiores as lutas, maior a vitória. Não é isso que aprendemos no Novo Testamento? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Pois eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, perigos, principado, tempestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o resultado das lutas de Paulo aqui. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele é invencível. Uma mulher de Deus, ninguém pode vencer. Pode até matar o corpo dela, mas não pode vencer, porque ela está segura em Cristo, aleluia. Achei muito precioso o comentário, enquanto pesquisava para esta palavra, o comentário do presbítero André Sanches, sobre o papel do sofrimento na vida cristã. Diz o presbítero: Jesus Cristo, por diversas vezes, alertou seus discípulos que o caminho de Deus era um caminho estreito. Mateus 7,13. Também Jesus alertou que o discípulo deveria levar a sua cruz e negar a si mesmo, o que mostra que seria uma caminhada complexa e difícil. Também disse que o mundo maligno se enfureceria diante dos verdadeiros discípulos de Cristo, e que esses discípulos seriam perseguidos ferozmente. Tudo isso que Jesus disse não foi uma maneira de nos desanimar, não, mas de mostrar para os discípulos que eles e nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós somos estrangeiros aqui, nós somos peregrinos, como Abraão, Isaque e Jacó foram peregrinos e habitaram em tendas, aleluia. Eles habitaram em tendas de propósito. A casa era móvel, para dizer que eles buscavam outra cidade, aleluia. Eles buscavam outra cidade. Eles eram estranhos aqui. Você não se sente estranho aqui, vez por outra? Quando eu estava almoçando aqui no Albatroz, aqui no canto, e sentou um homem do meu lado, e quando nós começamos a conversar, um viajante, um homem aqui de Salvador, aí depois da conversa ele começou a dizer que ele ia para o Locomotiva, eu nem sei, eu acho que é um clube, Locomotiva, tem um clube aqui, Locomotiva? Então aí eu disse, não, eu não sei o que é a Locomotiva. Se não, porque eu vou lá tomar uma e tal, e ficou um clima difícil, ficou um clima estranho entre nós, depois que ele falou. Você não se sente uma estranha? É sério, você não se sente vez por outra, que há uma coisa diferente entre você e as pessoas, porque nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros. Se você não se sente assim, cuidado, meu irmão, cuidado, meu irmão. Se você se encaixa, com os colegas e não está tudo tranquilo, você usa as mesmas palavras, a linguagem, e você curte os mesmos ambientes, e você
você é um sal sem sabor, cuidado. Pode ser que você esteja na igreja, mas você não seja salvo. Pode ser que você esteja se enganando, esteja brincando de ser crente. Todo crente é peregrino, é estranho, é um ET neste mundo. Após sentar na cama, como nós dissemos, Jacó diz a José, o Todo-Poderoso, versículo 48, 3 e 4, o Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo, eu farei prolífero, e multiplicarei, e farei de você uma comunidade de povos, e darei esta terra, darei a você esta terra, por propriedade perpétua a seus descendentes. Olha, tem uma coisa, tem um gancho aqui precioso para mim e para você. É interessante que mesmo após 17 anos no Egito, Jacó tem seu coração ainda de volta em Canaã, na longínqua terra prometida a ele. É por essa razão que Jacó obriga seu filho a jurar que o enterraria no país da sua imigração. Lemos em Gênesis 47, deixa o teu dedo aí no 48, e volta só uma página, o 47, 28 a 31, volta só uma folha, 47 e 28. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos de sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse, se queres agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa, uma maneira de jurar, e prometa que serás bondoso e fiel comigo, não me sepultes no Egito, não me sepultes no Egito, quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito, e sepulte-me junto a eles. José respondeu, farei como o Senhor me pede, mas Jacó insistiu, jura, que eu não fico nessa terra. José lhe jurou, Israel curvou-se apoiado no seu cajado. Outra figura linda, ele se dobra no bordão, dizendo que é um homem alquebrado, é homem que passou no crivo, na peneira do Senhor. José nem Jacó se impressionaram com a pompa do Egito. Note que o Egito da época era alguma coisa comparada com os Estados Unidos de hoje. Nota bem, olha aqui o contexto. O Egito da época era a primeira potência do mundo. O que acontece com a família de Israel, de Jacó, é mais ou menos equivalente a alguém, uma família que se mudou do Haiti para a Alemanha. O que acontece com a família deles é mais ou menos equivalente a alguém que morava no Afeganistão, no miserável Afeganistão, e vai para a Áustria, por exemplo, para morar em Monte Carlo, em Mônaco. É mais ou menos isso. Só para que você tenha uma ideia da elevação de padrão. Imagina agora José, por exemplo, um escravo circulando nos corredores da Universidade do Cairo. Imagina, pompa acadêmica. Por isso que o texto diz que para os egípcios não podia comer com o pastor, que era abominável. Era repulsivo a presença de bárbaros pastores. Um grau de sofisticação. Você sabia que o interior da pirâmide vale pi, 3,1416, elas estão alinhadas com os astros. Toda a ciência do Egito e aqueles bárbaros pastores ali, era inimaginável para nós a diferença de status entre aquela família ignorante, inletrada, que só sabia criar cabra, com os sofisticados faraó. A mesmíssima postura, repito,
não é apenas do pai, mas a mesma atitude se vê no sangue de José, no primeiro-ministro, então, do país. Antes de morrer, o grande José, diz em Gênesis 50, dá uma olhada, avança um pouquinho, Gênesis 50, 24, tua Bíblia está aí? Olha o que diz José: estou à beira da morte, meu Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervier em favor de vocês, levem meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja ela quem for, não está primariamente interessado em conforto. Isso não é o objetivo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. O objetivo de uma mulher, de um homem de Deus, é saber o que é que Deus quer para mim. Eu vou emigrar para os Estados Unidos, será que é isso que Deus quer? Pode ser que seja, não estou dizendo que não é, mas isso não é a primeira coisa. A primeira coisa a saber é o que é que Deus quer para mim, o que é que Deus quer para a minha vida, não o que eu quero fazer, o que é mais confortável para mim, o que vai me beneficiar mais, o que vai me dar uma vida mais prazerosa, o que vai fazer com que meus filhos tenham uma melhor educação. Essa não é a prioridade do homem de Deus. Me leva para Canaã, foi para lá que Deus me chamou, me leva de volta para Canaã. Esse é o homem e a mulher que Deus ama, esse é o homem que Deus respeita e que não tem vergonha de ser chamado seu Deus. Não é onde eu vou ter um seguro de saúde melhor, nem mesmo onde vai ser mais seguro para mim, é o que é que Deus quer para mim. A grande obsessão de um homem espiritual é buscar a vontade de Deus para a sua vida e da sua família. Homens assim podem ser pequenos à vista das pessoas, mas são grandes aos olhos do Pai. Deus não se envergonha desse tipo de homem, diz a Bíblia. A Bíblia diz, não sou eu que digo isso não, é a Escritura que fala isso. Hebreus 11, 13, falando justamente do caso que eu estou dizendo para você. Hebreus 11, 13 a 21, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram as promessas de longe e as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Que pátria é essa? Se estivessem pensando naquela terra de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperam eles uma pátria melhor, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque lhes preparou uma cidade. Deus preparou uma cidade para aqueles que o honram e que estão atrás de achar sua vontade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, a tua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão, dependente do Senhor.
ao quebrado, dependendo de Deus. Esse é o tipo de homem que Deus está atrás, esteve no passado, está hoje e estará enquanto houver essa terra. Jacó passou de enganador a Israel, príncipe de Deus, de ladrão a profeta, de usurpador a santo. Deus fez um trabalho tão grande na sua vida que ele foi totalmente transformado. Seu caráter, suas prioridades e principalmente sua visão espiritual alcançaram patamares que poucos homens alcançam. De fato, seu novo nome, Israel, passou a ser o nome da nação escolhida pelo Senhor, nome que vigora até hoje. Israel está lá na terra de volta. Donald Trump acabou de declarar que Jerusalém é a capital de Israel, e o nome Israel continua diante de todas. Olha a honra que Deus deu para esse homem. O nome dele está brilhando até hoje, o nome da nação e do povo escolhido de Deus. Vale notar, eu acho que isso aqui é o que é mais lindo, que Abraão, seu avô, e Isaac, seu pai, começaram muito melhor, tinham um caráter muito melhor do que Jacó. Porém, aquele que começou tão mal, superou, aleluia, superou o avô e o pai. Que coisa linda. Isso não te traz esperança? A mim me traz muita esperança. Eu comecei mal, isso me traz esperança. Qualquer um que tropeçou, que teve dificuldades, isso não conta diante do Pai. O que conta é o teu compromisso. Não interessa o passado, não interessa. Quem se interessa pelo passado é o diabo. Satanás é que fica trazendo de volta. E às vezes ele usa alguns instrumentos dele para trazer, para hackear coisa do passado para jogar no teu rosto. Não te preocupa com isso. O Senhor não considera o teu passado e eleva a tua cabeça se tu fores compromissado com Ele. Quando José, na oração que nós lemos, quando José traz seus filhos, Manassés e Efraim, Jacó, seu pai, profetiza sobre eles, e profetiza de maneira tremenda. Diz ele, 48:8, quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria tua face novamente, e agora Deus me concede ver também teus filhos. Olha a fidelidade do Senhor, olha a fidelidade do Senhor. Nunca pensei. Aqui são 37 anos, aqui se passaram 37 anos, porque 17 mais os 20 de ausência rolaram. Eu nunca pensei que eu ia ver o teu rosto, e eu estou vendo o rosto dos meus netos nesse dia. Em seguida, José tirou do colo de Israel os garotos e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, e pôs a mão direita de Israel sobre a cabeça e aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho, e abençoou, dizendo: que Deus, a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses meninos.
sejam eles chamados pelo meu nome e pelo nome de seus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Que cena! Isso me lembra um pouco a cena, eu fui buscar a benção do meu tio Fulton. O tio Fulton era o tio que eu mais respeitava pela santidade. Antes de eu ir embora para fazer o mestrado nos Estados Unidos, eu estava com tanto temeroso, 92, e eu fui em Castanhal, meu tio estava morrendo, cego também, como Jacó, e eu fui lá na beira da cama, colocamos ele para sentar na cama, eu me ajoelhei e disse: tio, eu estou vindo aqui buscar sua benção sobre mim, vou numa peregrinação para fazer o mestrado, eu preciso de toda a oração, de toda a benção que eu puder receber nessa peregrinação, nessa jornada. Ele abriu um sorriso, tio Fulton, um santo de Deus, ele abriu um sorriso e me abençoou ali na casa da Laurita, na casa dele. Me lembra um pouco essa cena aqui. Interessa as dificuldades, as lutas que você tenha que passar. Se o Senhor estiver com você, vai ter vitória. Interessa as batalhas que vêm, interessa o temor que você porventura tema. Se você estiver com o Senhor, você está agarrado na mão do Senhor e o Senhor vai te dar vitória. É interessante que José se aborreceu com o pai. José se aborreceu: meu pai, não faça isso, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai, verso 19, mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei, ele também se tornará um povo, falando sobre Manassés, também será grande, apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará seus nomes para abençoar uns aos outros. Que Deus faça de você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e o levará de volta aos seus antepassados. Embora Jacó tivesse pouquíssima visão física, versículo 10 diz: ele mal podia enxergar. Foi dada a Jacó uma visão espiritual fortíssima. Ele inverte as mãos sem enxergar nada, ele cruza as mãos e atribui maior importância ao filho mais novo. Cerca de 1000 anos após a palavra de Jacó, a tribo de Efraim passa a representar as 10 tribos do norte, depois da partilha dos reinos do norte e do sul. Vemos essa honrosa representação, por exemplo, em Ezequiel 37:16, Oséias 5:3, que são chamadas de Efraim, as 10 tribos juntas, Zebulon, Neftali, Dan, todas elas reunidas são chamadas pelo único nome Efraim, aquele cuja mão direita foi colocada em cima. O que ele profetizou aconteceu. E Jacó segue profetizando de maneira belíssima. É tremendo o discernimento espiritual que Deus dá a Israel. Ele profetiza sobre os seus netos. Ele diz, mais em Gênesis 49, de 1 a 4, reúnem-se, chamem todos os meus filhos, ajuntem-se a meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnem-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz seu pai Israel. Rúben, primeiro, você é meu primogênito, minha força. Versículo 3, é versículo 3? Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. O primeiro filho endereçado, Rúben, perdeu o direito de primogenitura para José. Israel diz que se o primeiro filho, que deveria ser superior aos outros todos, perdeu esse direito por ser lascivo, por não saber controlar seus apetites sexuais. Muitos anos antes, Rúben havia indevidamente possuído Bila, Gênesis 35, 22, 1 Crônicas 5, 1.
desonrando assim a cama de seu pai. Devido Rúben não ter obtido o controle sobre si mesmo, então ele não seria honrado. Vemos aqui um princípio universal. Toda pessoa que não consegue controlar seu corpo, seus desejos e suas pulsões, não deve receber autoridade sobre os outros. Antes de um líder, um diácono, um professor de EBD, um pastor, um missionário, um obreiro, um presbítero, um ministro, antes disso, ele deve primeiro controlar a si mesmo, controlar seu temperamento, não se ofender por qualquer besteira, não perder a calma por qualquer coisa. Noutras palavras, domine-se a si mesmo antes de exercer domínio sobre outrem. Conforme Jacó profetizou, assim aconteceu. Não nasceu um único juiz de Rúben, não nasceu um único profeta de Rúben, não nasceu um único rei de Israel vindo da tribo de Rúben. Que tragédia! Que tragédia, o irmão mais velho, mais experiente, o mais longo na igreja, de nada teve como herança, descontrolado e sem moral. Vemos a moral de Rúben em Gênesis 42, 22, quando ele diz a seus irmãos: não façam isso com José. Gênesis 42, 22. E naquela época, o irmão mais velho tinha grande influência, grande autoridade sobre os irmãos mais novos, mas ele era turbulento como as águas, conforme disse Jacó. Ele não tinha controle sobre si mesmo. Na igreja, a antiguidade não é posto. Na igreja, em Israel, e na igreja do Senhor Jesus, a antiguidade não é posto. Há muitos crentes que estão na igreja 10, 20, 30 anos, e são mais imaturos, são Rubens, se comparado com alguns crentes que estão há 2 anos. Jacó segue profetizando, e eu vou dar apenas alguns exemplos, porque ele vai profetizar sobre todos os seus filhos. Vou dar um outro exemplo: Simeão e Levi, 49, 5 a 7. 49, 5 a 7. Simeão e Levi são irmãos, suas armas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a tua ira, tão tremenda, e a tua fúria tão cruel. E eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Os 2 próximos filhos, Simeão e Levi, haviam passado no fio da espada e saqueado os siquemitas, lembram? Depois que eles violaram Dila. Mas Jacó disse que não participaria dessa vingança. Essa maldição de Jacó sobre Levi, graças a Deus, é revertida em Êxodo 32, 26. Aqui, uma grande coisa para nós: aquilo que é mal, que pode vir de mal sobre nós, Deus pode reverter se a gente se arrepende. Assim os levitas se arrependeram em Êxodo 32 e se uniram a Moisés contra os fornicadores da orgia do bezerro de ouro. Lembram? O bezerro de ouro que foi adorado lá no deserto, quando Moisés disse: quem é pelo Senhor, venha comigo. Os levitas, os amaldiçoados levitas, se juntaram a Moisés, e contra a sua própria família, contra pai, mãe, irmão, tio, se juntaram e passaram na espada os idólatras do bezerro de ouro. Por causa disso, Deus reverteu a maldição de Jacó. A visão extraordinária de Israel continua em 49, 8 em diante. Ele fala sobre Judá, e Jacó extraordinariamente faz a primeira profecia de que o Messias viria de Judá, que Jesus Cristo viria séculos e séculos à frente como leão da tribo de Judá. Vemos, por último, que na visão profética desse homem de Deus, ele a teve porque ele passou na escola do Senhor, aceitou as pressões que vieram sobre ele e foi transformado. Ele passou de enganador a príncipe de Deus.
Ele passou de ladrão a profeta, de usurpador a santo. Este é o desafio para mim e para você. Aceitar as pressões que vêm sobre nós, embora a gente não entenda, e ser moldado nelas, sermos transformados. O que é que Deus quer falar comigo através da situação que eu estou enfrentando? O que é que Deus quer dizer para mim através dessa luta que eu estou passando? Como que eu posso mudar? Como que eu posso melhorar através deste sacrifício, deste sofrimento que eu estou enfrentando? Essa era a pergunta de Jacó, que o transformou em Esaú, e que pôde dizer: o Deus que foi meu pastor toda a minha vida. Que eu e você possamos dizer a mesma coisa, em nome de Jesus, amém.